Gente, vamos começar então. Primeiramente, quero desejar um excelente dia. Aliás, o dia está excelente, está muito bonito e atenta contra o nosso evento aqui, na medida em que atrai a atenção de vocês para essa paisagem maravilhosa. Mas eu quero, como eu disse, primeiramente desejar um excelente dia para vocês. Esse seminário que a gente organiza aqui é todos os anos e a gente está particularmente alegre pelo fato de voltarmos a organizar desta forma, com esse formato, com vocês, porque a gente usa essa oportunidade não somente como um momento de dividir conhecimento, trocar experiência, conversar, mas, acima de tudo, celebrar, né? Celebrar um pouco o nosso relacionamento, celebrar um pouco o trabalho que a gente desenvolve, não nós do escritório, mas todos nós nessa indústria que é tão importante para o Estado do Rio de Janeiro e que nos une do ponto de vista das nossas profissões e da nossa rotina diária. A gente tem estabelecido praticamente essa tradição. Carolina é boa de memória, sabe qual é a edição desse Energy Tech Seminar que a gente organiza? 10ª já? 13ª. 13ª. Portanto, 13 anos aí nessa jornada. Tivemos uma interrupção infeliz aí no período da pandemia. Não, a gente até mas teve. não, 2020, é isso que eu digo, 21, assim, uma interrupção online, infeliz né? da pandemia, no sentido de que a gente não estava junto presencialmente, nesse ambiente aqui, que fez desse evento e desenhou a cara que ele tem, né? Que é um momento de alegria, que é um momento de confraternização e um momento, como eu disse, de troca de experiência. No dia de hoje, o nosso seminário costuma ter um formato bem particular, né? A gente tenta trazer temas aqui que interessam a indústria propriamente de exploração e produção, das companhias que produzem efetivamente petróleo, e trazemos temas que são mais horizontais e que atravessam todo o espectro da indústria, principalmente a indústria na prestação de serviços. Esse ano não é diferente. A gente vai ter aí uma abertura discutindo. Aliás, esse foi um ano de grandes novidades, né? Quer dizer, a gente teve aí algumas surpresas, como sempre, em todos os anos, surpresas que não são agradáveis, mas que, graças a Deus, a gente consegue ultrapassá-las. Então, a gente vai ter um primeiro painel aí discutindo o Repetro e esses acontecimentos desse ano que chamaram a atenção da indústria de uma maneira bem particular. Depois temos uma discussão interessante aí sobre, mais uma vez, uma tentativa de se impor tributação na produção de petróleo, agora por uma via oblíqua, e temos uma discussão que eu acho uma discussão teórica interessante, mas é bom que a indústria esteja sempre atenta a esses movimentos. E eu acho que esse ano a gente teve algumas vitórias, porque a indústria como um todo conseguiu se mobilizar muito rapidamente e evitar acidentes normativos, como acabou acontecendo, se é que se pode dizer assim, com a questão do 90-10, né, com a questão do split. Mas isso eu acho que pode ser comentado mais à frente. A gente tem pessoas que vivenciaram isso de uma maneira muito próxima, sentindo as suas dores, mas também sentindo o relief final de ter o problema resolvido. Depois um tema que interessa a todos, tributaristas, não tributaristas, mas que tem a ver com a nossa matéria, que é a questão da reforma tributária, né? Até em que medida a reforma tributária afeta o nosso setor e setores, enfim, relacionados à produção de energia como um todo. E concluímos a nossa tarde, no nosso dia agradabilíssimo, antes do coquetel, com uma discussão sobre o setor elétrico e alguns projetos interessantes. Eu acho que, enfim, a gente quer expandir. Como eu dizia numa rápida conversa aqui anteriormente, antes da gente pegar o microfone aqui, Hoje, transição energética e convergência, enfim, não dá para a gente ficar mais olhar exclusivamente petróleo e gás em mais alguns dias. Assim, se você não puder participar de uma conversa sobre hidrogênio verde, sobre solar, sobre eólico, a gente vai começar a virar alguma coisa meio estranha. E eu acho que é conectado com isso, conectado com esse movimento mundial, é que a gente quer expandir aqui nossas apresentações, mas também isso já faz parte do nosso dia a dia no escritório, a prática, enfim, a indústria já virou, né, para o mundo da energia. Não quero me alongar mais, eu queria desejar a vocês um excelente dia, aproveitem, esse é um momento de muita alegria para a gente estar com vocês, aproveitem e vamos até o final do dia aí, terminando com o happy hour lá depois. Agora vou passar a palavra para a Carolina, que dá início aí ao painel com o Eduardo. E doutor André, muito obrigado pela presença.
Tá funcionando? Tá. Bom dia. Eu me chamo Carolina Botina, eu sou sócia da área tributária do escritório. Já estou aqui trabalhando com o Ivan e com o Eduardo já há 17 anos. E hoje a gente vai falar sobre... já pode passar? Para onde eu aponto? É aqui, gente? Já vai? Então, antes de eu começar com o primeiro slide, vou apresentar primeiro aqui o nosso painel. É um orgulho ter a Andrea com a gente, a Andrea Torres, é Tax and Accounting Manager da Total Energy. A Andrea é advogada, inscrita na OAB, concluiu a graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um diploma... Ih, meu francês agora, Andrea. Diplôme superior de Université in des Droits des Affaires pela Université de Paris. Panthéon Azar, na França. Possui sólida experiência no setor de petróleo e gás, onde atua há mais de 15 anos como gerente tributário em empresas multinacionais. É membro do Comitê Tributário do IBP. E é uma honra ter a Andréia aqui para discutir comigo, né, e com o Eduardo sobre Repetro. A gente até estava brincando, né, que Repetro é um tema que, desde que eu estou no escritório há 17 anos, a gente fala. Todo ano, nesse evento, a gente fala de Repetro. E, mais uma vez, a gente vai falar de Repetro e de uma novidade que aconteceu esse ano e que todo ano a gente tem. Imagina, o prazer é meu. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui participando desse evento e colaborando um pouquinho com esse debate. É sempre em muito boa companhia, um prazer estar aqui com o Eduardo também, Carolina, doutor Ivan, e todos vocês, um público super diferenciado, então acho que enriquece bastante essa nossa troca. Obrigada. Eu sou Eduardo Teles, estou também há 19 anos no escritório, sócio da área de tributária. Tá encontrando, já fiz de tudo no escritório um pouquinho, mas agora estou mais focado no tributário, né, no contencioso e no consultivo, e também participando aí desse Energy Tech Seminar, que a gente já faz aí há 13 anos, né, como a Carolina falou. 13 seguidos, né? Porque antes a gente teve umas 2 edições meio espaçadas, né, mas há 13 anos, inclusive na pandemia. Isso aí. Então, prazer estar com vocês e agradecer muito pela presença. Assim, fico muito feliz de ver vários colegas aí de trabalho ao longo dos anos, amigos fiéis aí de labuta, né, de trabalho nessa área tributária. Fico muito feliz de ver vocês todo ano aqui. Espero que estejamos ainda muitos anos juntos. A gente teve um probleminha técnico, porque sempre acontece. Vamos esperar ele resolver. O computador resolveu reiniciar. Sempre acontece. Mas vem. Não, mas aí fica um guia, né? Fica mais bonito para a foto, para o vídeo, né? Um negócio que bonito aqui atrás. Não é verdade? Mas vai. Mais uma hora ele vai. Está falando aí para terminar de configurar o computador, pelo amor de Deus. Mano. Não, aqui nessa tela aqui aparece de tudo, que é um pouquinho assustador, mas uma hora vai. É para ver se... Ó, testou meu francês, agora tá testando minha desenvoltura, né, meu lado artístico. Vamos lá. Eu não gostaria que esse trabalho se iniciasse sem dizer que interrupções são mais do que bem-vindas, perguntas são mais do que bem-vindas aqui. Assim, a gente tem que se despedir de qualquer formalidade. O ideal e o gostoso desse seminário é a gente realmente trocar ideia. Portanto, por favor, zero acanhamento para perguntas, interrupções, colocações, porque esse é exatamente o propósito desse seminário. Tá? Só isso. É só levantar a mão, que aí a Patrícia leva o microfone. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar agora no primeiro tema, né, sobre a mudança de entendimento da Receita nesse ano para a concessão do regime. Um tema novo, porque aconteceu em julho desse ano e se resolveu agora, em outubro. Então, a gente vai trazer primeiro aqui as 2 estruturas contratuais básicas que sempre foram adotadas desde 2018, quando a legislação do Repetro foi modificada, né, e o Repetro virou o Repetro-SPED, para a gente poder entender qual é a estrutura que foi questionada pela Receita, né.
Então, vamos lá. Então, a gente tem, no exterior e no Brasil, né, lá no exterior, a empresa estrangeira, proprietária da embarcação, que faz um contrato de afretamento por tempo, né, e aí, com base nesse contrato, tem o pedido de concessão do Repetro e a operadora. E, ao mesmo tempo, a gente tem a importação da importação afretada, né, pela prestadora de serviço, que tem um contrato de prestação de serviço também com a operadora. Essa estrutura aqui, com o contrato de afretamento por tempo, esse contrato de afretamento por tempo sendo usado como base para o Repetro, é que foi questionado, né, pela Receita se esse contrato poderia ou não. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Assim. A partir de 18, com a Repetro Exped, o que a Receita fez, e vários de vocês, né, trabalham com isso, ela quis dizer que você não poderia pagar mais pelo bem, no aluguel ou no afretamento, do que ele valha. Né? Qual o sentido que se faz de você alugar um bem por 10 anos ou 15 anos, né, que era o bareboat nas embarcações, né, mas podia ser um aluguel também, e pagar mais do que o bem vale. Então, como ela acabou com isso, e ela trouxe limitações para a locação e também para o afretamento a casco nu, essa estrutura, que não é a única, né, mas é uma das principais, passou a ser utilizada porque essa mesma limitação não existe no afretamento por tempo. Né? No afretamento por tempo, como tem um componente de serviço, você pode pagar, em tese, mais do que o valor do bem, porque você não está pagando só pelo bem. Então, só a lógica da Receita. Né? Então, a partir daí é que essa estrutura, repito, não é a única, foi a mais utilizada para trazer embarcações para o país. FPSOs, embarcações especiais, embarcações de perfuração, né, de intervenção de poços. E aí, só um detalhe também. Por que quem traz a prestadora de serviço? Né? Dependendo da embarcação, a gente vai ver isso quando é barco de apoio, né, você tem que ter EBN, né, precisa ser uma EBN. Quando não é barco de apoio, perfuração, FPSO, você não precisa ser EBN, poderia ser qualquer uma das duas a trazer. A operadora ou a prestadora de serviço, sem precisar ser EBN. Algumas operadoras são EBNs, né, mas, ainda assim, a maioria das operadoras elas preferem, por razões óbvias, que o risco fique com a prestadora de serviço, né, para trazer o bem. O risco dos tributos que ficam suspensos na importação. Mas também tem a questão de logística, né? Que até a prestadora de serviço, às vezes, prefere por conta do material de uso e consumo, reparo e tudo mais. Né? Perfeito. Se for, na verdade, a operadora a trazer, ela vai ter uma questão de logística, porque quem está prestando serviço com aquela embarcação afretada é a prestadora de serviço por ela contratada. Então, por isso que essa é a estrutura comumente utilizada, e, repetindo, não é a única, né, mas é a que foi questionada, vamos dizer assim. A outra estrutura que é parecida, né, que o Eduardo já adiantou e que foi questionada também, é utilizada para embarcações de apoio marítimo. E aí a gente tem, né, no exterior e no Brasil, a empresa estrangeira, que é a proprietária da embarcação, tem um contrato, né, faz a importação da embarcação afretada e um contrato de afretamento por tempo com a EBN. Aí a gente tem a empresa de serviços marítimos, um contrato de prestação de serviço com a prestadora de serviço, que tem um contrato, por sua vez, também com a operadora. Então, essa estrutura aqui, seja para o apoio marítimo, seja para os outros tipos de embarcação, são as comumente utilizadas, e essas estruturas, o EGRAE, né, que foi o órgão criado pela Receita Federal para analisar as operações dentro do Repetro, ele começou a estudar, e aí veio com uma alteração de entendimento da Receita, que apareceu em julho desse ano, um pouquinho antes, né, Eduardo? Foi, porque os autos tanto com a lavratura de autos de infração, como também com o impedimento do desembaraço aduaneiro de embarcações. Então, o que a gente tem? Em julho, né, a Receita oficialmente alterou o manual do Repetro, que a gente sabe que não é legislação
mas é um guia da interpretação de como a Receita observa, né, a legislação. E aí, na mudança desse entendimento, ela colocou pela impossibilidade de concessão do Repetro SPED para aquelas empresas que utilizam o contrato de afretamento por tempo como base para a importação das embarcações. Na versão anterior, né, essa letra eu não vou enxergar, mas nunca, é impossível, ela falava que o contrato de afretamento por tempo ele era possível de ser utilizado, e aí, quando muda o entendimento em julho, ele já coloca diretamente pela impossibilidade da utilização do contrato de afretamento por tempo, né? E faz, inclusive, a descrição do que é o contrato de afretamento por tempo, com base na 9432, que é a legislação lá do apoio marítimo. É direto. Carolina, só aqui acho que é interessante perceber, né, as sutilezas, né, nas mudanças, porque são mudanças que às vezes passam despercebidas, né, por quem está ali no dia a dia da aplicação do regime. Essa alteração, se a gente for observar, na verdade, eles retiraram a menção a que o contrato de afretamento por tempo compreendia a importação do bem. Então, assim, essa simples foi esse mudança, parágrafo, esse que está marcado em exatamente, vermelho aqui do manual, né? Que não dá para ler aqui de longe, porque essa letra é impossível, mas eles tiraram essa parte final que explicava que o contrato de afretamento por tempo ele podia ser utilizado como base para importação. Na versão anterior, na definição, né, afretamento a casco nu, né, a definição clássica, fazendo referência à legislação, e quando eles apresentavam a definição de afretamento por tempo, havia ali o reconhecimento expresso de que era um contrato misto que compreendia a importação do bem. E foi exatamente essa sutileza que foi suprimido, né? E o que é interessante também é que o manual ele só mantém a versão atual. A versão antiga, a Receita nunca mantém. Então, eles fazem essa supressão, e aí a gente fica, quando vai consultar, se você não salva, né, fica que nem um doido. Ué, mas tinha escrito, agora não está mais. E foi assim que a gente viu, porque a gente salva todas as versões e aí vai comparando uma com a outra. E aí, quais foram as consequências, né, dessa prática da Receita com essa impossibilidade? A alteração, né, então, do entendimento, ela gerou consequências que eu e Eduardo a gente passou aí 4 meses falando catastróficas, né? Indeferimento de novos pedidos de concessão no Repetro, embarcações, né, que estavam ancoradas, aguardando o contrato, também em incerteza, ou a caminho do Brasil, a incerteza se seria ou não indeferido. Então, quem estava tentando desembaraçar não estava conseguindo. As que estavam vindo, aquela incerteza, vou ou não vou, continuo indo ou não. Empresas sendo fiscalizadas. Então, a gente começou com um monte de revisão aduaneira, com diversas empresas. A Receita não dizia o que estava fiscalizando, apenas pedia a documentação. Eu quero a cópia do contrato com a empresa tal, eu quero a cópia da declaração de importação, mas não dizia qual era o tipo de fiscalização, qual era o objetivo, né? Começou a impactar a continuidade da produção, né, na curva de produção esperada. E impactou diretamente a contratação de futuras embarcações, porque aí todo mundo começou a ficar, espera aí, o que está acontecendo? A gente vai conseguir usar essa estrutura daqui para frente ou não? Só um comentário aqui, assim, realmente essa incerteza de poder usar o afretamento por tempo, eu me lembro até que alguns clientes perguntaram assim, eu estou em AJB, vou entrar em AJB aguardando o contrato, né? Posso? Porque você tem que ter um contrato de importação que baseia mesmo a AJB, né? Que seria vou fazer afretamento por tempo, porque o grande questionamento é porque, entre as empresas do grupo, né, Intercompany, o questionamento era de que o afretamento por tempo não era um contrato válido, porque até o que tiraram, né, não era um contrato válido para basear a importação, né? Então, isso gerou a consequência não só nessas estruturas, né, que a gente acabou de mostrar, mas em qualquer importação que fosse baseada em afretamento por tempo. Ou que tivesse ocorrido, né? Sim. Isso. Até o passado é incerto, né? E aí é que se instaurou o terror. Algumas empresas que já tinham a estrutura feita, encerrada, a embarcação tinha retornado para o exterior, foram autuadas com base nesse novo entendimento, e fora os novos. Então, a indústria paralisou, não teve outra forma, né?
E aí, agora aqui entra a grande luta que a gente começou, né, para mostrar que o entendimento da Receita era incompatível com a legislação, né? Porque o que a Receita começou a alegar é que o artigo 374 do Regulamento Aduaneiro, né, ele dizia apenas, mencionava, e aí de uma forma estrita, né, e objetiva, que o arrendamento operacional, aluguel, empréstimo, eram aptos à concessão do repetro SPED. E aí, a nossa Receita Federal, né, com base no princípio da legalidade e da interpretação restritiva, né, que eles acham que a interpretação tem que ser restritiva ao que está escrito na legislação, falou, não está no 374 o afretamento por tempo, então não pode afretamento. E aí... Só um detalhe. O detalhe é que no 374, que é o que fala de admissão temporária geral, também não tem afetamento casco nu, né? Não tem no casco nu também. Mas o que a gente viu, por exemplo, da autuação, é que ele falava, mas é equivalente a um aluguel, né? Então, poderia. Quer dizer, ele fez uma interpretação assim, dizendo que tinha que aplicar o artigo, mas que, como havia uma equivalência, né, poderia ser o casco nu e não poderia ser o afetamento por tempo. E aí a gente entrou, né, com 461A, também no Regulamento Aduaneiro, e esse artigo ele é expresso, dizendo, né, lá no parágrafo 2º, que a pessoa jurídica ou a sua subcontratada também pode ser habilitada no repetro para promover a importação de bens objetos de contrato de afretamento, que seja a parte ou não, firmado entre pessoa jurídica sediada no exterior e a detentora da concessão ou autorização. Então, a legislação aplicável, ou seja, existe um artigo específico para o caso. O 374 ele é geral, da admissão temporária, mas tem um específico de repetro, e a legislação específica tem que ser aplicada aqui. A gente não pode trazer a geral, né, e aí a interpretação, né, princípio basilar de interpretação de legislação, se você tem a específica, ela sobrepõe a geral. Mas a Receita, e ainda na geral, que não tinha um afretamento, né, eles ainda se valiam que poderia o afretamento, como o Eduardo falou, a casco nu, e não poderia o por tempo. Ou seja, eles endureceram a regra, mas suavizaram naquele ponto que eles queriam, né? Então, e aí essa foi o grande mote. Os principais casos que a gente tinha eram de contratos direto entre operadora e a prestadora de serviços direto. Então, esse artigo se aplica, porque ele fala especificamente que o contrato é entre a operadora e a prestadora de serviço, ou seja, você não podia ter uma terceira empresa no meio. E aí foi com base nele que a indústria toda veio em cima da Receita. Então, a gente tem... Só um outro comentário, Carolina, desculpa interromper. Eu não sei se vocês vão lembrar, assim, no repetro antigo, você tinha a função da designada, né, a figura da designada. Que aí a empresa estrangeira que tinha a obrigatoriedade normalmente de trazer a embarcação, mas ela podia designar alguém. Isso acabou, né, no repetro novo. Isso, obviamente, tem que ser uma empresa brasileira, né, que é obrigada a trazer. E aí esse artigo 461A, parágrafo 2º, foi a forma, né, que se conseguiu lá atrás, né, na modificação do regulamento aduaneiro, de permitir que a prestadora de serviço, né, a contratada ou subcontratada da operadora, trouxesse os bens, não é só a embarcação, né, mas, assim, como fala de afretamento, 461A, parágrafo 2º, trouxesse a embarcação para, na hipótese mesmo não sendo parte no contrato de afretamento. Então, a legislação é bem clara, né, nesse sentido. O que é interessante é que, no repetro, a gente tem esses dois momentos, né, até parece coisa meio esquizofrênica, assim, no sentido de loucura, porque você pode se habilitar, né, no contrato de serviço, né, mas a Receita, nesse entendimento, disse que você não podia trazer, né, mas o artigo é claro, assim, que a contratada ou subcontratada pode ser habilitada para promover a importação do bem objeto de contrato de afretamento, né? Então, nessa estrutura inicial, que a prestadora de serviço tem que trazer, mesmo que o contrato de afretamento por tempo seja entre a operadora e a empresa estrangeira, o artigo é claro.
mas a Receita, como a Carolina vai mostrar agora, se valeu da IN, né, da Instrução Normativa, né, que seria até norma inferior, para dizer que não podia. Vamos lá. E afretamento gênero, né? Sem qualquer restrição ali ao tipo de afretamento. Aqui no 461, né? Ele fala afretamento gênero, não especifica, isso aí. E aí, junto com o 374, a Receita usou também o artigo 14 da IN, que é um artigo que traz a listagem dos documentos que você precisa apresentar para o desembaraço aduaneiro, né? Para o despacho aduaneiro. E aí ele se valeu no artigo 14, dizendo que o item 5 do artigo 14 ele exigia a apresentação de um contrato de importação, e o artigo fala que esse contrato de importação, o que é considerado contrato de importação? Aí é o afretamento a casco nu, o arrendamento operacional, a locação, a cessão e a disponibilização ou comodato. Então, a Receita começou a dizer que esse artigo 14, no parágrafo 1º, ele era cumulativo, ou seja, todos os requisitos, todos os documentos desse artigo, obrigatoriamente, tinham que ser apresentados, habilitada, né? E aí, pela habilitada, e o contrato de afretamento por tempo não está na lista. Só que existe uma grande incongruência, porque esse artigo ele trata, como o Eduardo falou no início, de todas as hipóteses, de todas as estruturas contratuais admitidas dentro do Repetro. Então, a gente tem documentos ali que, nessa situação de afretamento por tempo, não são aplicáveis, né, que só são aplicáveis a outras estruturas e que é impossível de você apresentar. Então, como é que você pode entender que esse artigo 14 ele tem requisitos cumulativos e tem que apresentar todos esses documentos, quando, na verdade, aquela estrutura não existe, não existem alguns daqueles documentos? E aí o argumento da indústria foi justamente esse, né? Os documentos não são cumulativos do artigo 14, a exigência da Receita não tem embasamento na lei ou no regulamento, e porque o artigo 461 permite a habilitação, como é que ele não vai permitir o desembaraço aduaneiro, que é a esquizofrenia que o Eduardo mencionou? Então, eu acho que o pessoal não vai gostar que eu fale assim, mas o argumento não foi tão ruim da Receita, tá? Assim, porque o que é engraçado, assim, esse artigo, o artigo 14 da IN, já está lá há muito tempo, né? E até, assim, isso é bom, assim, fazer esse brainstorming para a gente pensar, assim, que outras coisas, né, na legislação atualmente posta... Não, spoiler. Calma, que isso... Não. Que outras coisas na legislação atualmente exposta a Receita pode pensar, porque esse artigo a gente só transcreveu aqui o 5 e o 6, né? Mas ele tem, nas outras partes, fala assim, documento tal, se aplicável. No 5 e no 6 não tem o se aplicável, né? É como se realmente fossem requisitos cumulativos necessários. E aí os argumentos da Receita, claro que, de novo, é uma IN, tese não pode contrariar o que tiver dito na lei, no regulamento aduaneiro, com força de lei e tal. Mas o argumento da Receita para não aceitar a estrutura foi basicamente dizer o que está no inciso 5 do artigo 14, parágrafo 1º da IN, que eu preciso colocar um contrato de importação celebrado entre o importador e a pessoa estrangeira, ou seja, obrigatoriamente teria que ser a pessoa que está importando ter um contrato com dono da embarcação ou o possuidor da embarcação, e esse contrato tem que ser numa dessas modalidades: afretamento casco nu, arrendamento operacional, locação, cessão, disponibilização, comodato. Tanto que, quando a gente estava assim, trabalhando para os clientes na resolução dessa questão, isso foi muito discutido. Bom, o que faz agora? Faz um comodato da embarcação, faz uma disponibilização da embarcação, apesar dela estar afretada por tempo para o operador, né? Assim, várias coisas foram pensadas. E até, a gente vai falar disso também, mas o que aconteceu também? Comumente, o que se fazia? Tinha um afretamento por tempo com a operadora e a disponent owner, né? A dona ou a possuidora da embarcação, e o contrato de prestação de serviço. Isso era apresentado, né, para habilitação do Repetro SPED, e nos formulários que vocês conhecem, só que também era apresentada a fatura pro forma. A gente até vai ver que
a Receita também mudou isso, fazer uma fatura pro forma para justificar, vamos dizer assim, a posse, né? A entrega, da entrega, a importação pela prestadora de serviço, que depois a gente vai ver que nas mudanças a Receita falou que não cabe. É isso aí, gente, foi feito várias e várias e várias vezes, né? Não estou dando ideia, mas assim, pode ser que a Receita fale, olha, aqui você usou fatura pro forma, está aqui a solução de consulta que é favorável, na verdade é desfavorável nessa parte, porque você não podia ter usado fatura pro forma, como diz a própria solução de consulta. Fala, Ivan. Você falar receita, a gente imagina assim a instituição. Estava olhando lá, mas infelizmente o microfone não veio. Eu ainda não faço telecinese. Mas e aí, André, você pode contar um pouco para a gente que essa ideologia toda, e particularmente me interessa como é que essas ideias mentecaptas são geradas na Receita Federal. Então, assim, a gente aqui tem a oportunidade de entender o processo de formação desta estupidez hermenêutica, me desculpe a palavra aqui, porque, na verdade, assim, você responder problemas extremamente complexos desse regime especial que justifica e viabiliza a indústria petróleo no Brasil, com uma abordagem hermenêutica absolutamente simplória e, por que não dizer, totalmente equivocada. Então, assim, conta para a gente, André, porque a Receita que o Eduardo está falando, na verdade, é um grupo ali de obsessores que se criou para analisar riscos na importação, não é isso? Os dissidentes. Né? Conta a formação desse grupo, porque você ponto, conhecia até Ivan. o número da portaria que instituiu isso. Olha, eu não estou podendo mais confiar muito na minha memória depois de uma certa idade para cá, mas deixa para lá, né, Carolina? Não, mas é um bom ponto, porque, de fato, assim, e acho que isso resultou esclarecido, né, com essa solução de consulta, que, de fato, assim, não é o posicionamento da Receita Federal, né? Foi um posicionamento que foi externado, né? Que foi uma interpretação trazida pelo grupo, esse grupo, né, que a Carolina estava mencionando aqui, o EGRAI, que é um grupo que foi constituído para fazer análises, e depois a gente pode comentar isso um pouco mais para o final, mas para fazer análises sobre a estruturação dos contratos relativamente a regimes aduaneiros em geral. Importante chamar a atenção para esse ponto também, porque, claro que quando a gente fala, né, Rio de Janeiro, setor de petróleo e gás, a gente está falando substancialmente de Repetro, mas a gente não está falando exclusivamente de Repetro. Então, é importante também a gente ter em mente que esse grupo, e isso foi muito claramente colocado, vai estar atuando no controle, né, dos regimes aduaneiros em geral. Esse grupo trouxe essa visão assim, bastante polêmica, né, para dizer que é o mínimo, e eu acho que a gente pode tirar várias lições assim, desse episódio, sem querer já esgotar o tema, né, lá para o final, mas especificamente sobre essa questão, me chama muito a atenção a importância que, às vezes, a gente dá à leitura dos atos normativos, né, da instrução normativa, quando a gente está falando de Repetro, e não, muitas vezes a gente esquece de fazer essa análise sistemática da legislação e, do ponto de vista do agente, né, no caso do agente fiscal, que está ali atuando no controle, eu não vou dizer ali uma pretensão, mas a falta, às vezes, do devido cuidado de entender o contexto em que aquela norma foi produzida para que tenha se chegado até aquele ponto, né? Então, assim, a instrução normativa ela tem uma história, ela tem um histórico, ela não chegou ali de um dia para o outro, né? Então, como o Eduardo estava citando aqui, a gente está falando de um contexto de migração de regime, enfim, e eu acho que esse grupo especificamente, eu tento sempre ver pelo lado positivo, eu acho que o grupo talvez tenha tentado fazer uma leitura muito
talvez literal, sabe, muito excessivamente, talvez guiados por um excesso de cautela, que muitas vezes é um fardo, é um peso mesmo para o agente, né, para o agente público, mas sem ter essa visão do todo, né, do regime como um todo, da norma, tendo essa preocupação de lá no regulamento aduaneiro e, principalmente, sem alinhamento interno na própria Receita. Né? E isso causou esse caos que a gente viveu aí no último semestre. É muito bem colocado, porque mostra assim, a total falta de coordenação entre esse grupo especificamente e o entendimento da Receita como um todo em relação a esse tema. O que eu acho que espantou muito foi a maneira como esta interpretação se formulou nesse grupo. Essa interpretação que se formulou nesse grupo, que era um grupo pequeno, na verdade, que se dedicou a esse estudo para a prevenção de risco nas operações aduaneiras, como é que isso foi imediatamente transplantado para a fiscalização e aplicado imediatamente com consequências assim, teratológicas, né? Aquele cancelamento extemporâneo, de repente, de uma embarcação que já tinha saído, trazia, enfim, responsabilidade fiscal na casa de centenas de milhões de reais. Quer dizer, isso é uma irresponsabilidade que a gente está acostumado a ver aqui, entendeu? Mas, só para pontuar, que eu acho que a gente, mas não somente nós, a gente inicialmente presumiu muito mais sofisticação desse grupo. A gente falou, ou a gente imaginou nos nossos debates internos, né? Não, aqui talvez seja um movimento, e a Receita, por vezes, fez isso, consciente ou inconscientemente, no passado, no sentido de mitigar, já como o grupo tem por escopo mitigar riscos, talvez eles estejam se voltando contra aquilo que o Eduardo chamou a atenção, que é uma prática da indústria, de alocar o risco tributário da admissão temporária na figura do prestador de serviço. Né? E talvez esse fosse até um movimento verossímil, inteligível pelos contribuintes. Fala assim, olha, eu trago embarcações aqui cujos tributos suspensos ficam na dimensão de centenas de milhões de reais. E isso fica sob a responsabilidade de uma empresa que muitas das vezes tem um capital inexpressivo no Brasil, uma subsidiária que, pelo princípio da personificação societária, vai estar limitada a responsabilidade dela àquele capital, e se houver um problema e tiver que ser exigida essa obrigação tributária, você não paga, nem eu, fica na conta do Abreu, como disse o outro. E não tem mais garantia, né? Exato, exato. Então, assim, a gente presumiu, né, Eduardo, nas nossas discussões lá, a gente imaginou que fosse uma abordagem muito mais sofisticada, o que data Máxima Vênia depois me permitiu concluir, que era muito mais um atropelo de uma interpretação brejeira, literal, né, que Ricardo Lobo diz sempre que interpretação literal não necessariamente tem que ser restritiva, e eu acho que aqui não é nem literalidade, é uma espécie de exegese cara crachá, né? Quer dizer, cadê o contrato de afretamento por tempo? Não está aqui, então não pode. Então, assim, só para pontuar de como essas ideias dentro da Receita Federal elas extrapolam, escalam, e aquilo que eu falei na introdução, eu acho que, nesse particular e neste ano, a indústria respondeu muito bem, abordou os elementos institucionais que eram necessários serem abordados, e o problema foi estancado. Porque, e aí eu vou contar uma história de diabo, né? Porque o diabo é diabo não porque seja mau, é porque é velho. Né? Então, assim, a história do 90-10 foi exatamente essa. A coisa começou acidentalmente, lá em Macaé, começaram a aplicar determinadas fiscalizações e chegamos ao ponto aí das discussões no CARF do split, da casa de bilhões de reais, que, não obstante a edição da lei, o problema, né, o never ending story, a novela continua. Só isso. Opa. Oi. Eu tive que me ausentar alguns minutos, eu não sei se vocês chegaram a tocar nesse assunto da recuperação como custo em óleo. Chegaram a falar nisso aí? Não, ainda não. O interessante disso, né, quer dizer, com toda essa questão, com todo esse imbróglio, né, com toda essa interpretação, gostei do termo brejeira aí que o Ivan utilizou, o interessante é até assim, uma falta de consequência, uma falta de entrosamento do lado do governo, né? Uma falta de um pensar contínuo, vamos dizer assim. Porque o grande dispêndio hoje com embarcações, né, na realidade, é em contratos de partilha de produção. Isso tende a crescer. Até o final da década, aí, provavelmente 75% da nossa produção vai vir da partilha de produção. E isso tudo aí é reconhecível como custo em óleo.
Então, quer dizer, você toma aqui de um lado, né, toma aqui do lei acréscimo tributário, exatamente. É tudo reconhecível como custo em óleo. Então, você toma aqui do lado, vai pagar, lógico que defasado no tempo, né, vai pagar menos, mas vai acabar pagando, quer dizer, vai acabar saindo dos cofres públicos também. Então, ainda tem essa falta de concatenação, vamos dizer, de política. Né? Isso é política pública, você entender direitinho as suas receitas, onde é que elas vão entrar, você mexe aqui, qual vai ser a consequência, enfim, isso aí parece que passou à deriva. Né? É porque, de certa forma, aumentaria o custo em óleo, né? Com certeza, com certeza. Tanto que a PPSA, ela se preocupou muito com isso. E a PPSA agiu também no lado governamental para que isso aí, para que chegasse a uma solução, porque ela sentiu que isso aí ia onerar o petróleo da União. Né? Quer passar para ele? Andréia deu um jeito aqui, só o dela funciona. Só ela que pode falar agora. Alô, foi. Bem, passaram todos por mim, né? Então, talvez seja eu que esteja quebrando todos eles. Então, vamos lá. Então, a nova alteração do entendimento da receita. Então, todos os esforços da indústria, né, chamando de esforços, na verdade, a revolta, né, em 16 de outubro, a gente tem a edição, então, da solução interna de consulta. Não foi uma consulta feita por nenhum contribuinte. Oi. Isso mostra exatamente o que o Ivan estava falando, uma briga interna. Até dentro da própria Receita existia essa diferença de entendimentos. Então, teve uma consulta interna para o COSIT, e essa consulta admitiu a possibilidade, né, da concessão do repetro às empresas que utilizam os contratos de afretamento por tempo, e essa decisão veio baseada no 461A, parágrafo 2º do regulamento aduaneiro, que é justamente a base legal que a indústria usou. E aí vem a solução, ela fala, né, o que é o contrato de afretamento, vem quase um parecer, né, eles tentam ser um pouco advogados, e aí depois se perdem no meio. A gente até estava conversando, eu e a Andréia, sobre isso. Parecia que eles iam tratar sobre as duas estruturas, tanto a de apoio marítimo como também a estrutura regular, só que aí eles só falaram no final da regular, não falaram do apoio marítimo, mas, de certa forma, o que aconteceu? As embarcações que não estavam sendo desembaraçadas foram desembaraçadas. E foram desembaraçadas sem a solicitação do contribuinte, foi de forma automática. Né? A solução de consulta foi publicada, dias depois as embarcações foram liberadas. Eu queria só fazer um comentário, eu não estou lembrando a data exatamente, mas eu li a solução de consulta, obviamente, e o que me chamou a atenção foi o seguinte: o problema começou em 16, até elogiar aí o IBP, né? Porque o problema começou, nós tentamos ajudar também, obviamente, mas assim, as associações, né, funcionam, né? Tem, né, a Bespetro, o IBP, eles têm, né, obviamente, maior alcance, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: esse problema começou em julho, tá, gente? E a consulta, se você olhar, eu acho que ela foi formulada em 2 de outubro, se eu não me engano. Então, assim, foi muito esforço para que a Receita se mexesse, quando se mexeu, né? Para, vamos dizer assim, arrumar a casa, até fez rápido, né? Porque, salvo engano, foi 2 de outubro. Foi 2 de outubro, sim. E aí saiu a solução de consulta em 15 dias, resolvendo a tempo questão. Recorde, né? Tempo recorde. E aí, junto com a solução de consulta, o manual do repetro também foi alterado, o que foi interessante, porque o manual apareceu primeiro para a gente, depois veio a consulta, né? Está aqui no dia 17/10, a consulta é datada do dia 16, o manual veio primeiro, depois a gente viu a consulta. Quando a gente até viu o manual alterado primeiro, a gente falou, gente, mas não resolve tudo. Aí veio aquele brainstorm, será que vai resolver ou não vai? Mas o manual foi alterado também, ele vem dizendo da natureza do contrato de afretamento por tempo, e aí ele fala expressamente da solução de consulta, dizendo que o contrato de afretamento por tempo é meio hábil, sim, o documento hábil, né, o contrato hábil para o despacho do anual. André, se isso ele voltou atrás, ele botou de volta o que tinha tirado? Não botou igual, é diferente. Exato, a redação tem... A redação é diferente. A anterior era melhor.
A redação era mais clara. Agora ele bota... Ele até usa o mesmo desarte aqui, ó, tá vendo? Que ele tinha no outro também, no início, né? Dizendo que é um contrato que dentro dele tem um contrato de importação, uma prestação de serviço, é um contrato múltiplo, né? E por isso ele serviria. Mas não é idêntica à redação, não. A redação é diferente. E aí, agora, vem os desafios futuros, com base tanto na solução de consulta quanto na alteração do manual. O que a gente identifica? Será que o problema acabou por aí ou a gente tem outros desafios que a gente tem que ficar atentos? Né? Eu acho que aí você podia passar um pouco, a gente tinha conversado, para a Andréia passar um pouco qual foi a experiência dela, porque ela também teve muito à frente aí dessa, assim, das iniciativas para tentar resolver o problema, né? Pelo IBP, principalmente, mas, enfim, também pela Total. Não, sem dúvida, foi um aprendizado. Eu acho que tem vários takeaways, né, desse episódio. Bom, primeiro, eu acho que, como eu comecei a falar, né, eu acho que a gente precisa, de fato... Eu falo que quando a gente leva uns sustos, né, às vezes a gente acorda para algumas questões que a gente vinha convivendo. Um ponto que o Eduardo comentou aqui, ao longo, né, da explanação, é que a gente precisa realmente estar atento. Às vezes, um detalhe, uma questão boba, e a gente acaba convivendo porque, na prática, está funcionando, e a gente precisa perseguir, né, precisa ali perseguir certos incômodos com os quais a gente convive no regime. Então, especificamente, esse ponto foi um ponto que, assim, escancarou uma insegurança jurídica muito grande, né? A insegurança com a qual a gente lida nesse setor de petróleo e gás aqui no Brasil. Como o Ivan bem colocou, né, até o passado é incerto. Quando a gente pensava, né, a gente viveu nesse ano de 2023 vários eventos celebrando os 5 anos de Repetro, né? A gente teve ao longo do ano, acho que na comissão da OAB, IBP, enfim, celebrando os 5 anos de regime, quer dizer, teoricamente, um período já onde você começa a entrar numa fase de maturidade do regime, de estabilidade das relações, né, jurídico-contratuais, relação com o fisco, e a gente é surpreendido com um posicionamento desses. Então, acho que, para a indústria como um todo, foi um sinal muito ruim, foi muito mal recebido, logicamente, como sinal da insegurança jurídica com a qual a gente lida. Então, o primeiro desafio a IN não foi modificada. A gente tem uma solução de consulta, mas não tem isso na legislação. E eu acho que a grande insegurança que a Andréia, né, deixou aqui claro é isso. A gente precisa que a IN tenha, nesse inciso 5 do parágrafo 1º, o quando aplicável. Ou que coloque afretamento a casco nu e por tempo ali também, como contrato de importação. Eu, pessoalmente, Carolina, assim, você sabe que eu nunca li aquele inciso como sendo... eu sempre li aquele inciso, melhor dizendo, como sendo contrato exclusivamente de importação. Eu até comentei, acho que isso no Congresso, que, para mim, aquela organização ali, ela segue uma lógica quase que assim didática, né? Porque colocar o contrato de afretamento por tempo no rol dos contratos de afretamento, no rol dos contratos de importação, teria sido uma imprecisão técnica, né? Se a gente for olhar assim ao pé da letra, ele não é, de fato, tecnicamente falando, um contrato meramente de importação. Então, é aquilo, né? Quando a pessoa quer achar solução, ela lê solução. Quando ela quer achar problema, ela lê o problema. Então, assim, mas eu concordo totalmente que, na linha da insegurança jurídica, e sabendo que a gente lida constantemente com outros aplicadores da norma que podem ter interpretações também nesse sentido, de fato, a redação da IN poderia ser aprimorada. Ela poderia ser aprimorada para afastar qualquer tipo de dúvida. Quero acreditar, né, que, após essa solução de consulta, pelo menos em relação a esse ponto especificamente, a situação esteja esclarecida. Mas, sem dúvida, o ideal teria sido conseguir uma alteração na IN. Uma outra, a solução, né, interna, ela não soluciona a questão das embarcações de apoio marítimo. E a gente sabe que algumas dessas embarcações tiveram autuações. Trata especificamente do 461, né, parágrafo 2º, que trata de contrato direto entre a operadora e o prestador de prestador de serviço e o afretador. E não é o caso, né, que foi a segunda estrutura que a gente mostrou aqui.
não trata. E aí, como é que ficam essas empresas? Porque a gente tem um direcionamento pela solução de consulta que o afretamento por tempo ele pode ser utilizado, mas será que eles vão seguir essa solução para esses outros casos também? Né? Nesse ponto, se a estrutura da prestadora de serviço importar, quando o afretamento por tempo é entre a operadora e a dona ou possuidora da embarcação, ela está expressa, né, e a solução de consulta fala isso expressamente também, no 461A, parágrafo 2º. Mas o que a Carolina está levantando é que nas embarcações de apoio, quando você tem com a EBN, né, a EBN importa, né, e aí ela pode até afretar de novo, né, ou então ela presta serviço, né, sozinha, junto com outra empresa, para a operadora, né, ou até para a subcontratada, para a contratada da operadora. Né? Às vezes você tem até uma cadeia, ela já é a segunda na cadeia. E isso realmente, a solução de consulta ela não fala, ela fala do afretamento por tempo como passível, né, de ser um contrato de importação, mas ela não endereça. Teoricamente, alguém poderia olhar para o artigo, né, da IN e dizer, de novo, né, novamente, olha, não tem base, porque você não tem esse contrato de importação, como está no 461, parágrafo 2º, né, para justificar dispensar o inciso 5 do artigo 14, parágrafo 1º da IN. Assim, a gente estava pensando assim, sobre o futuro, né, e os novos desafios, e aí assim, eu tinha algumas perguntas para a André e para a Carolina, assim, em termos de visão. Né, a gente já viu, e falou em vários outros, seminários anteriores, né, em outros Energy Tech Seminar aqui, sobre, vamos dizer assim, a revolta, vamos dizer assim, da Receita ou de um grupo da Receita com os benefícios da indústria, vamos dizer assim, né? Especificamente com o split, né? Mas não só com o split contratual, né? Então, só recapitulando aí, né? A gente já contou essa história 1000 vezes, né? Mas o que aconteceu, né? O split para trazer embarcações normalmente não era os atuais, né? Que estão previstos na 13043 e 13586. Eles eram normalmente um 90-10 ou um 80-20, ou até um 70-30, mas ficava uma parte da receita muito maior no afretamento. Isso veio a ser questionado pela Receita de que forma? Primeiro, ela questionou que as embarcações usadas na indústria não eram embarcações, porque não serviam para transportar pessoas e coisas. E eu estou ressaltando isso, gente, porque isso é bagagem, tem auto disso até hoje, sendo discutido no judiciário. Né? Então, dizer, isso aí não é uma embarcação, então não tem 0% de imposto de renda-fonte. Né? Depois, elas vieram contra as prestadoras de serviço, dizendo que todo mundo dava prejuízo. A gente me lembra de um auto de infração que o fiscal falava assim, poxa, você dá prejuízo há 8 anos e tem mármore na recepção, todas as pessoas estão felizes, trabalhando na empresa. Não estou falando sério, tem mármore na recepção. Ivan lembra bem disso. Não é piada. Não é piada. E porque a empresa era deficitária, né? Porque ela tinha 10% ou 20% da receita. E aí o que aconteceu? A Receita atuou, a prestadora de serviço também tem autos acontecendo até no CARF ainda e no judiciário, sendo discutidos, dizendo que qualquer intercompany que você recebia como contribuição de capital, empréstimo, prestação de serviço da empresa estrangeira, na verdade era um valor que você tinha que receber da empresa brasileira, porque o afretamento o split era artificial. Né? E aí, depois eles vieram com um tiro de misericórdia, né? Principalmente na Petrobras, dizendo que o split
era artificial, tudo era uma coisa só de importação de serviço, então tudo que você pagava de receita de afretamento, na verdade, tinha que pagar a importação de serviço, altos bilionários, que até hoje também estão sendo discutidos, porque autuou IR-Fonte, PIS/COFINS e CID, né? E veio uma anistia para o IR-Fonte, uma anistia curiosa, sui generis, né? Mas veio uma anistia para o IR-Fonte, e aí vieram as leis do split dizendo, olha, agora, se você respeitar esses percentuais, dependendo do tipo de embarcação, você paga 0% de imposto de renda da fonte e você não pode desconsiderar a natureza, né, dos contratos. Ok. Está resolvido? E essa é a minha pergunta para vocês. Assim, nós tem duas perguntas. Uma é, vocês acham que a questão da receita é com a indústria, é com o split? E até a segunda pergunta é, por exemplo, você falou, é para analisar regimes aduaneiros, o EGRAI, né? Aí a gente tem também clientes, né, e tal, que faz repetoindustrialização. Será que eles vão ser também mais estritos agora no repetoindustrialização, né? Ou no repetosped para prestação de serviço, né? Eu, assim, queria saber o que vocês acham que está por trás, se é que tem alguma coisa por trás, né? Com relação a esses questionamentos. É com a indústria, é com o split? Quer começar, Carolina? Não, fica à vontade. Olha, é uma boa reflexão, Eduardo. Eu acho que, assim, bom, primeiro respondendo objetivamente, assim, acho que dizer que estamos tranquilos, nunca, né? Eu acho que, assim, acho que esse episódio deixou claro que assim, a gente vive, como a gente já comentou aqui, um ambiente de insegurança jurídica muito grande e que muitas vezes é causado também ou é agravado por uma relação de falta de confiança, né, entre fisco e contribuinte. Não existe, eu acho que a gente ainda não conseguiu construir, e aí falando também um pouco pela indústria de petróleo e gás, né, eu acho que ainda precisamos dar passos mais largos no sentido de construir essa relação de confiança com as autoridades, né, com o fisco de forma geral. Então, acho que essa relação ela é um fator mais agravante para essa insegurança jurídica, né? Então, de certa forma, existe um olhar sempre de desconfiança no sentido de que, olha, alguma coisa está sendo feita intencionalmente para gerar, né, para gerar uma redução de carga tributária ou algo que o valha. E então, assim, esse combo, né, de legislação complexa, enfim, falta de relação de confiança, isso tudo agrava muito a insegurança, e eu acho que essa insegurança, infelizmente, ela não acabou aqui, né? Eu acho que a gente ainda, como eu falei, não dá para ficar tranquilos nesse cenário. E eu acho que tem um outro fator também, falando especificamente, agora trazendo para as nossas estruturas de split, né? Acho que o Brasil, assim, tem obsessão pela tributação na fonte, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que existe talvez uma inconformidade, né, de uma dificuldade de aceitação de que, assim, olha, foi feita uma escolha pelo legislador de aceitar essa estrutura. Essa estrutura está na lei, né? Ela não enfim, ela está chancelada, ela deveria, né, estar sendo, já ter tido uma aceitação maior do que a gente tem vivenciado até agora. Mas como existe, eu acho que essa obsessão pela tributação na fonte, tudo caminha o tempo todo para isso, né? Para questionar a essência dos splits, questionar o cálculo dos splits. Eu não sei se tem colegas aqui que estão vivendo essa situação, mas nós temos conhecimento de fiscalizações em curso. Bom, não sei se já foram encerradas, mas eu tive conhecimento de fiscalizações em curso bem questionáveis, né, em relação às linhas, né, ali de interpretação com relação ao cálculo do split. Então, tem muita coisa ainda para ser né, discutida nessa relação fisco-contribuinte em relação às estruturas de split. Eu acho que a gente vai, infelizmente, assim, acho que a gente vai viver agora uma fase de novas questões. Como eu falei, acho que o cálculo do split
são as cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho que assim, a gente não tem uma conclusão ainda para isso, porque como a gente está concluindo agora os 5 anos pós-migração, a gente está, quer dizer, já na vigência do novo regime, são os períodos agora que vão entrar em fiscalização, 2019, né, 18, que são... assim, claro que isso já existia antes da 13586, mas eu acho que o foco agora, porque antes da 13586, o foco era ignorar o split, né, era combater o split como um todo. Então, acho que agora o foco vai ser a revisão do cálculo propriamente dito. Acho que a gente pode antever esse tipo de preocupação. E é isso, objetivamente, assim, acho que não tem ambiente de segurança, né? Então, a gente tem ainda outras situações que a gente pensou aqui de desafios, né? Só queria, desculpa, Carolina, acrescentar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui de comentar durante a sua fala. Especificamente sobre esse caso, né? Eu acho que para as operadoras, no final das contas, foi um bom desfecho. Acho que para as estruturas de afretamento, não só para as operadoras, para as contratadas também, mas falando aqui de FPSO, sonda, né, acho que o desfecho foi bom. Claro, como eu sempre digo, poderia ser melhor, a IN poderia ter um texto mais claro, mais contundente, mas acho que o desfecho foi bom e sem dúvida, toda essa coordenação num tempo recorde foi essencial para isso, né, com vários agentes aí atuando. Agora, falando sobre a questão das embarcações de apoio, eu acho que realmente eu antevejo assim, maiores dificuldades para essa estrutura, né, como a gente comentou, porque, de fato, existe uma preocupação muito grande de que seja caracterizada, nessas estruturas de admissão temporária, a utilização econômica, né, porque ela é uma admissão temporária para a utilização econômica. E esse detalhe, né, ele faz toda a diferença. E a utilização econômica, ela se caracteriza justamente pela prestação de serviço ou pela produção de bens, que não é o caso do prestador de serviço. Então, digamos que o afretamento por tempo, ele já é admitido ele já de certa forma equiparado à prestação de serviço nesse sentido, porque tem ali reconhecidamente um conteúdo de obrigações de fazer, né, que acaba permitindo essa equiparação de tratamento à prestação de serviço. Mas por isso que essas estruturas com embarcações de apoio que, de fato, não passam por uma prestadora de serviço, quer dizer, onde a gente vê só a EBN, eu acredito que sejam estruturas um pouco mais difíceis de encontrarem amparo na norma e até na boa vontade da administração. De repente, é a estrutura que a gente tem que repensar, né? Exato. Como refazer, e aí não usar as prestadoras de serviço vão ter que começar a pensar em ser EBNs também, em algum certo ponto, né, para poder usar exatamente a primeira estrutura que a gente pensou. Não, e tem um detalhe até interessante, André, colocar, obviamente, né, o debate não acaba aqui, mas assim, que recentemente, né, teve a mudança na legislação regulatória permitindo que as EBNs afretem para as operadoras, né? Isso. Não precisa mais prestar serviço, né? Então pode ser que seja uma pegadinha assim. Então agora você pode afretar, só que na hora que você afreta para não pagar o ISS, não pode porque você importou e não está prestando serviço, né? Isso. Assim, é o cobertor curto, né? Você puxa de um lado, a perna fica de fora. E aí a gente tem a dúvida, né? E os autos de infração, as estruturas que foram questionadas, de embarcações que já saíram do país, e o auto de infração está aí. Milhões, milhões e milhões. Como é que vai ficar? Né? A gente ainda não tem nenhuma posição da Receita ainda. Né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu sei que eu devia deixar a plateia perguntar, mas uma outra questão que eu fiquei em dúvida, na verdade, com relação a essas autuações, basicamente, como falei, pode afetar outros regimes, né? Repeto-industrialização, a caracterização do repeto-SPED, né? Se você está habilitado ou não, pode estar habilitado ou não para o repeto-SPED, porque a gente até teve recentemente também, a gente sabe, acabou de sair uma decisão do TRF da 2ª Região, referente a um auto antigo de uma prestadora de serviço, que eles ainda eram na época do afretamento casco nu, né?
mas em que o tribunal entendeu que algumas despesas da empresa local não eram dedutíveis porque pertenciam, na verdade, a uma matéria que se referia ao contrato de afretamento, ou seja, que eram obrigações dentro do contrato de afretamento. Vocês veem assim a possibilidade da Receita, assim, como você até comentou, o split, né, o cálculo do split é um possível target, né? Você vê a Receita entrando e olhando assim, isso aqui não parece um contrato de afretamento por tempo, ou isso aqui não é uma obrigação do serviço, portanto, não é dedutível. Quer dizer, tentando começar a olhar substância, né, dentro das obrigações imputadas a afretamento por tempo e a serviço. E, assim, eu estou falando afretamento por tempo, mas isso vale para locação com serviço também, né? Enfim. Sim, sim. Bom, esse grupo, né, o EGRAE, embora ele tenha como foco a aplicação dos regimes aduaneiros, a análise substantiva, né, a análise qualitativa que eles vão fazer dos contratos, não tem como objetivo, ela não se encerra com a análise da adequação ao regime. Eu acho que é possível, sim, a gente esperar que, na medida em que esse grupo encontre sinais, né, de inconformidade na visão deles, que eles, sim, se comuniquem com outros órgãos dentro da Receita Federal para que essas inconformidades tenham o tratamento, enfim, abram fiscalização, né? Isso está previsto, inclusive, na portaria que regulamenta o EGRAE, né? Então, assim, eu acho que sim, respondendo, eu concordo, Eduardo, eu acho que essa questão é uma preocupação latente, né? Acho que substância, a essência dos contratos, assim, é algo que realmente tem que é pauta do dia, né? A gente sabe que para a Receita é muito mais fácil um auto de infração objetivo, como esses que aconteceram agora, como os casos de split, que vinha uma diretriz, né? Olha, tem essa divisão entre afretamento, não concordo, usa afretamento por tempo, não concordo, é muito mais fácil o auto aparecer. Sem dúvida. Os contratos onde eles analisam a substância, a gente precisa de fiscais muito mais preparados e muito mais atentos a detalhes. Uhum. Eu acho que seria uma solução inteligente da Receita autuar dessa forma, muito mais inteligente, mas, para isso, você precisa de fiscais estimulados e que entendam da indústria, né, entendam do tema. Eu não sei até que ponto a gente tem um pessoal tão dedicado a esse ponto. O que eu vejo muito é muito auto de infração objetivo. Né? Desculpa, Eduardo, mas até porque, dependendo da alegação, você precisa evidenciar dolo, né? E isso é uma coisa muito difícil, dependendo da construção que eles queiram fazer. Concordo, o caminho mais simples, em termos de fiscalização, é sempre levar para o lado das despesas não dedutíveis, né? Ou, como eu falei, questionar o cálculo para tributar na fonte. Esse é o caminho mais fácil, né? Para a fiscalização. Mas a gente percebe, e até trazendo toda essa discussão para um contexto, né, de Brasil migrando aí, né, no caminho de OCDE, eu acho que isso tudo a gente tem que colocar nesse contexto também, né? Então, acho que a Receita, de certa forma, vai procurar se preparar para nesse novo ambiente. A gente tem pouco tempo, tá? Eu sei. Só mais uma perguntinha. Ainda tem outro slide, tá? Não, pode passar o slide, então. Assim, porque uma coisa que a gente conversando para fazer o painel... Alguns pontos desse slide aqui a gente já falou agora. Vou botar tudo aqui. Pode falando para fazer o painel, a Andréa colocou uma coisa assim, da especificidade do repetro como um regime sujeito à revisão. Tá? E eu queria saber assim, qual é a sua visão sobre isso. O put on the spot, but not on record, eu sei. Né? Mas, assim, porque o que a gente viu, a gente trabalhou em algumas questões nisso, assim, a minha visão específica é que revisão aduaneira tem que partir de ilegalidade. Tem que ter sido uma concessão de maneira ilegal. Mas, assim, não foi a visão da Receita. Né? Assim, eu posso mudar a interpretação no meio do caminho, né? Então, só queria ouvir um pouquinho assim, o que você acha, assim, o que é essa revisão
que é passiva de fazer no Repetro-Spec? Não, na visão desse grupo, né, pelo menos pelas trocas que a gente teve, é claro que isso pode ter evoluído também, né, acredito que o episódio tenha sido didático para eles também, né, não só para a gente, mas fato é que na visão do grupo, assim, foi colocado muito claramente que, olha, o Repetro é um regime sob condição resolutória, né, assim, dito com essas palavras, né, a concessão do regime está ali sob condição, então tem um período aí para que a estrutura, né, os contratos sejam avaliados e a concessão do regime seja de fato outorgada, né, seja confirmada. Não é bem assim, a gente acha que, pelo menos, né, isso depende do canal, né, de importação, é sempre uma recomendação também que fica para os colegas, estejam atentos ao canal do desembaraço, né, porque isso faz toda a diferença depois, se é verde, se não é, para poder justamente contestar esse tipo de postura, de querer reabrir um processo já de desembaraço concluído. Mas eles têm claramente a visão de que, assim, é um regime que permite essa conferência a posteriori, que, de certa forma, é uma novidade se comparado com o regime antigo. De fato, a gente não tinha essa previsão lá. Né? Então, mas, em contrapartida, a gente já demora na análise e no desembaraço. No desembaraço. Deveria então, ser assim. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas agora, né? Alguém tem alguma pergunta, colocação? Fiquem à vontade, é só levantar o braço que as meninas levam o microfone. Não? A gente ainda tem 5 minutos. Esgotamos o tema, está todo mundo com medo. Mas ainda tem aqui alguns pontos aqui que dá para falar ainda, né? Que é a reavaliação de algumas cláusulas contratuais, o que a gente aprendeu, né, desse problema. Que é a questão de responsabilidade de contratada e contratante, a cláusula de change in law, né? E change in interpretation. Agora, essas cláusulas a gente tem que ter mais cuidado e tem que analisar isso melhor dos dois pontos, né? Tanto pela contratante quanto pela contratada, até que ponto a gente vai conseguir que isso colocar na conta de uma ou na conta de outra essa mudança de interpretação, né? Porque não foi uma mudança de legislação, a legislação está igual. Exato, importantíssimo esse ponto, né? Acho que também aqui um dos takeaways desse episódio, o doutor Ivan comentou muito isso no início, né? Dessa mobilização, dessa força-tarefa, como é importante operadores, né, indústria, trabalhando em conjunto com os prestadores de serviço, com os contratados, que muitas vezes são os que vão estar na linha de frente, nas fiscalizações, né, nas autuações. Como é importante ter esse alinhamento, e é um alinhamento que ele precisa começar antes, né? Lá na elaboração do contrato, na redação das cláusulas contratuais, essa definição, né, de se a gente vai tratar mudança de interpretação para fins do contrato, como change in law ou não, isso tudo vai nortear também como a gente vai agir depois num caso de autuação. Essa insegurança jurídica traz para o processo anterior, né, já nos processos de contratação, essa preocupação também. Uma outra questão que a gente viu, porque aí todo esse problema ele permeia depois uma discussão contratual, né, e aí a gente acaba indo para a época da contratação. Então, na licitação, como o contratante pediu aquele preço, ele já entendeu que o Repetro era aplicável, né? Então, como é que isso pode mudar a sua relação depois na discussão, quando tem um problema? Porque se veio, olha, o Repetro era aplicável, eu só estou fazendo o que você me pediu na hora de formar o preço, ou não veio como Repetro aplicável, então aí muda. Você que entendeu que o Repetro ele era aplicável e formou seu preço, a culpa também não é minha, né? E aí entra aquele jogo de gato e rato que a gente já conhece, mas eu acho que é um ponto de atenção. Mais uma vez, fica para a gente aí o diálogo como essencial, junto com a Receita, entre contratantes e contratadas. A gente precisa discutir esses problemas sempre entre a gente. Eu acho que esse fórum que a gente cria aqui é mais um deles, para a gente trazer essa discussão, porque se a gente não discute o problema e a gente não entende o problema que está do outro lado da nossa mesa, a gente não consegue trazer uma solução porque a gente precisa. Então, acho que o que a gente aprendeu daqui é isso. A Receita precisa entender que ela não conhece a indústria ainda, mesmo depois de tanto tempo. Ela tem dificuldades em entender a indústria, tem dificuldade de entender a estrutura contratual, tem dificuldade de entender como a mudança de uma interpretação dela pode trazer problemas para a própria Receita, que foi o que o Olavo falou, que é o preço do óleo, no fim das contas, e aí você tem a partilha, a própria Receita vai pagar mais, porque ela vai pagar essa conta do que ela está cobrando aqui. Então, eu acho que fica
a discussão fica nessa, é comunicação e discussão, e a gente tentar trazer esses problemas e não deixar achar que essa solução, com a solução de consulta que veio, acabou com a situação, né? A gente tem uma insegurança jurídica. Acho que é isso, Eduardo. André. Não, acho que é isso. Não sei se, André, eu vi muito a questão dos contratos, né? Nunca olhei tanta causa de contrato nos últimos 3 anos para saber quem era o responsável, se era do operador, se era, né? Teve muita pergunta. E aí isso chama a atenção, né? Até a necessidade da boa-fé, né? Assim, na hora de fazer o contrato, deixar muito claro, né? A quem cabe, né? Na formação do preço, como a Carolina falou, e o que a André comentou também dessa parte de ficar atento ao manual, às pequenas brechas que você pode ter de problema, né? Foi realmente um grande aprendizado, né? Preferia não ter tido tanto estresse, mas assim, mas foi um grande aprendizado, assim, do que pode acontecer. Só para complementar, a gente comentou bastante sobre esse ponto ontem, né? Quando a gente fala, vocês questionando ali no último ponto sobre a questão de outros riscos, né? O que a gente pode antever em relação a outras fragilidades ou outros questionamentos aí para frente, acho que não dá para deixar de falar sobre a questão de estabelecimento permanente, né? Foi um ponto que a gente comentou ontem. Refleti bastante sobre esse ponto. Acho que, assim, esse, de fato, como na minha visão, não é um ponto novo, né, aquilo que a gente comentou. Se de fato pode se tornar um novo ponto de atenção para a Receita. Acredito que sim, mesmo não sendo um ponto novo, né, porque se algumas estruturas, se alguns contratos, de certa forma, já comporta um risco de caracterização, esse risco já é pré-existente, quer dizer, não é algo novo que tenha surgido desse episódio ou dessa solução de consulta. Mas, de repente, entra no foco agora, né? Eu acho importante, assim, fazendo, né, aqui o brainstorming, eu acho importante, de novo, quando a gente traz o atual momento, né, que a gente está vivendo, para um contexto de aproximação à OCDE, eu acredito que a gente tenha que estar mais atentos aos cuidados necessários para evitar a configuração desse risco. Acho que a gente tem um argumento muito forte para combater algum tipo de construção nesse sentido, que é a própria 13586 ter previsto a possibilidade de split de FPSO com execução simultânea com o prestador de serviço, né? Quer dizer, é óbvio que quando a gente está falando de contratos de afretamento por tempo para FPSO, a gente está falando de contratos de muito longo prazo. Então, se a própria lei optou, né, por validar, por chancelar, quer dizer, que nem foi a 13586, já vinha de antes, mas, enfim, essa estrutura, em princípio, é porque ela não deveria, por si só, comportar um risco de caracterização de estabelecimento permanente. Mas é óbvio que, assim, né, o pecado mora ali nos detalhes, então a gente tem que estar muito atento, realmente, à redação dos contratos e a evitar que, na prática, toda a equipe que está no contrato de afretamento, pura e simplesmente para fazer a navegabilidade, para garantir a navegabilidade da embarcação, não esteja, de fato, exercendo né, papéis que vão além do que, em tese, deveria estar previsto ali. Acho que era só esse ponto que eu queria acrescentar, porque a gente sabe que sempre tem algo que come next, né? Isso aí, gente. Então, a gente encerra agora esse primeiro painel. A gente tem um intervalinho, né, de 15 minutos, 10 minutos, mais ou menos. Então tá. Porque no nosso segundo painel, o nosso convidado, que é já chegou o Fábio, mas ele estava num call, né? Então, para dar tempo dele terminar o call dele e a gente começar a tempo. Tá bom? Então, a gente vai ter um intervalinho, um cafezinho ali fora, tempo para o banheiro. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal.